Então, irmãos, como eu estava falando, é não cometer agora, né? O furto é o 8º mandamento, não furtarás. Nós podemos ler isso lá em Levítico 19, versos 11. Olha o que diz Levítico 19, versos 11. Ninguém dentre vós cometerá furto, nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Tá vendo ó, aqui, ó, o versos 11? Ninguém dentre vós cometerás furto. Agora ele vai falar sobre isso, não cometer o furto, não roubar, não pegar aquilo que não te pertence. Porque se eu faço isso, irmãos, eu estou quebrando, eu estou indo contra Deus no 8º mandamento. Nós podemos ver isso também no Novo Testamento. Efésios, olha o que diz Efésios, capítulo 4, versos 28. Olha o que Paulo diz. Isso daqui é para quem agora foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha o que Paulo diz: aquele que roubava, aquele que era usado pelo inimigo, aquele que fazia a obra da carne, agora que conheceu Cristo, agora que conheceu o Evangelho, agora que sabe dos mandamentos, não roubará mais. Tá vendo? É Paulo falando, agora vai ter uma metanoia, agora vai ter uma mudança de estilo de vida, de caráter e de comportamento. É isso que Paulo está falando, glória a Deus, não furtarás. É o 8º mandamento. Olha o que diz também Tiago, o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo 5, versos 4. Tiago 5, versos 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vos desonestamente deixaste de pagar está chamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Olha o que o Tiago está falando. Pessoas que trabalhou, pessoas que fizeram a sua parte no final de, né, no dia, no final do mês ou no final do dia, quando era para receber o seu dinheiro, não estava recebendo, era uma balança enganosa, não estava recebendo aquilo que fez por onde, né? Vou dar um exemplo, você trabalhou e uma pessoa falou, olha, trabalha para mim e no final do dia eu te dou R$ 50. Aí chegou no final do dia, a pessoa fala, não tenho dinheiro, não vai dar para eu te pagar. Era o que o Tiago estava falando aqui. A pessoa trabalhou, mas não estava recebendo. E estava o quê? Roubando da pessoa. Estava roubando o quê? Estava usufruindo, né, da benevolência, da bondade da pessoa. E tem muitas pessoas que são assim. Pessoas que estão roubando, né? Aleluia, glória a Deus. O favor da pessoa. Isso é um perigo, isso é furtar. Também Jesus ele vai falar nos evangelhos, né, de Mateus 19, 18. Vamos lá, Mateus 19, 18. Mateus, capítulo 19, versos 18. Aos que ele perguntou, quais? Jesus lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Olha Jesus citando o mandamento, não furtarás. Nós podemos ver isso também lá em Marcos, Marcos 10, 19. Marcos, vamos lá em Marcos 10, 19. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não adulterarás e não furtarás. Jesus ele vai citar o mandamento novamente, não furtarás. Ele diz também lá em Lucas 18, 20. Irmãos, agora o 9, né? O 9 mandamento é não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não vai mentir, fazer fofoca, né? Dar falso testemunho, inventar as coisas do seu próximo. É o 9º mandamento, está lá em Deuteronômio, capítulo 5, versos 20. Deuteronômio, capítulo 5, versos 20. Olha o que diz. Não darás falso testemunho contra o teu
próximo. Nós podemos ver passagens relacionadas do Antigo Testamento. Olha o que o rei Salomão diz em Provérbios. Provérbios 10, 18. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha calúnia é insensato. Quem espalha calúnia, fofoca, difamação do seu irmão é um louco, é um insensato, é um que não tem juízo, não tem sabedoria. Você pode ler vários provérbios, irmãos. Salomão, que mais vai falar é sobre isso, sobre difamação, sobre falar demais, sobre não guardar a língua. Você vai ver muito Salomão falar sobre isso. Leia os provérbios que você vai ver. O profeta Jeremias também vai falar, Jeremias, capítulo 9, versos 3 e o 5. Olha o que diz. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar, e a falsidade não a sinceridade, tampouco a verdade que prevalece nessa terra. Eles simplesmente saltam de um crime a outro. Eles não me reconhecem, nem me dão a minha mínima atenção, declara Yahvé. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. Olha isso. Nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre os seus pecados e se converterem. Tá vendo? Olha que agora o profeta, Deus está falando através do profeta Jeremias, que o povo estava usando a língua para difamar, para fazer fofoca, para falar mentira, né? Para fazer tudo aquilo que quebra o nono mandamento, que é falso testemunho. É levantar, irmãos, um falso testemunho contra o seu próximo. Nós podemos ver também Zacarias, profeta Zacarias, Zacarias capítulo 8, 16. Eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. Está vendo? Fale a verdade com o seu próximo. Porque se eu não falar a verdade, se eu levantar uma calúnia, uma mentira, uma difamação, eu estou indo contra o mandamento que é não darás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vemos isso lá, irmãos, no Novo Testamento. Olha o que Tito 3,2 diz. Tito, capítulo 3, versos 2 diz. Olha o que diz, irmãos, Tito 3:2. Não promovam a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Olha o que Tito está falando. Não promovam a calúnia de ninguém. Tá vendo? Não promovam. É Bíblia, irmãos. Olha a Bíblia. Tito 3:2. Tito 3:2 é não levantar calúnia. Senão, se eu levantar, eu estou quebrando o nono mandamento. Nós vemos Jesus falar isso também lá em Mateus 5:37, Marcos capítulo 10, 19 e Lucas versos 18 e 20. Ele vai citar sobre os 10 mandamentos e vai falar sobre não dar o falso testemunho. Irmãos, e o último mandamento é: não cobiçarás. Não cobiçar a mulher do seu próximo, como o rei Davi cobiçou e teve a consequência da espada, né, da justiça de Deus está rodando na família e na descendência de Davi até hoje, por causa da cobiça. Desejar aquilo que não é teu. É o 10º mandamento, não cobiçarás. Deuteronômio 5:21. Deuteronômio 5:21. Deuteronômio 5:21. Olha o começo, irmãos.
Olha o começo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem bem algum que pertença ao teu próximo. Tá vendo? Não cobiçarás. É um mandamento, irmãos. Deuteronômio 5:21. Agora nós temos passagens reveladas, né? Sobre isso, relacionadas, reveladas, inspiradas por Deus a respeito disso. Nós vemos também em Jó, olha o que o servo Jó 31:24 vai falar. Jó 31:24 ao 28, olha o que diz. Se depositei no ouro a minha segurança, ou cheguei a pesar a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riqueza, se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Olha que Jó está falando, se eu desejei mesmo as riquezas, se eu desejei honra para mim, eu pequei contra Deus, que está nas alturas. É isso que Jó está falando. Se eu cobicei, Jó ele vai fazer isso, ele vai falar isso. Então Jó ele fala a respeito desse mandamento. Olha o salmista, Salmos 62:10. Salmos 62:10. Não depositei na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes dei atenção. Tá vendo? O salmista, né, ele vai falar sobre isso, que, aleluia, glória a Deus, eu não depositei na opressão, na vossa confiança, nem estelionato, né? Eu não desejei, eu não quis, eu não cobicei. Então nós vemos isso também lá no Novo Testamento, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei, porquanto na realidade eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse dito: não cobiçarás. Olha o que Paulo diz. Se eu não tivesse conhecido a lei, eu não saberia que cobiçar é pecado. Tá vendo? É por isso que nós temos que meditar na Torá, na lei, no Novo e no Velho e no Novo Testamento, na palavra, nos 66 capítulos da Bíblia. Porque Paulo fala, se eu não tivesse conhecido a lei, a Torá, eu não saberia que cobiça é pecado. Mas como eu sei que cobiça é o último mandamento e é pecado, eu não vou cobiçar. É o que Paulo está falando, irmãos, para nós em Romanos 7:7. Olha Romanos 13, versos 9. Romanos 13, versos 9. Porquanto os mandamentos não adulterarás, não matarás e não furtarás, não cobiçarás. Tá aí, irmãos, não cobiçarás. Paulo ele vai citar novamente os mandamentos. Nós vemos isso lá em Efésios também. Efésios, capítulo 5, versos 3 ao 5. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, né? Coisas obscenas, nem conversas tolas, nem grazejos, né? Palavras imorais, palavrão, vou falar assim o português bem claro, palavrão, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça.
Portanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tá vendo? A cobiça aí, o pecado da cobiça, tá lá em Hebreus também, Hebreus capítulo 13, verso 5. Olha o que diz, Hebreus capítulo 13, verso 5. Deixa eu pôr na alta cor aqui, irmãos. Deixa eu pôr na alta cor. Olha lá, olha só, Hebreus capítulo 13, verso 5. Aqui, ó, verso 5 aqui embaixo, aqui, ó. Seja a vossa vida desprovida de avareza, tá vendo? Seja a vossa vida longe da cobiça. Alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Tá vendo que Paulo tá falando? Irmão, não fica cobiçando a roupa, o objeto do irmão, não. Deus está cuidando de você. O que você tem já é zelo, já é cuidado, já é providência de Deus. É isso que Paulo está falando. Para que ficar cobiçando as coisas do irmão? O carro do ano, a casa própria na praia, a casa, né, as riquezas, os ouros, os diamantes, os rubis, as pedras preciosas. Se Deus já está cuidando de você, se Deus já está zelando da sua vida, é isso que Paulo está falando. Não cobiça. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos isso também lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago 4, do 1 e 2. Olha o que diz. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais, olha essa cobiça de novo, ó. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais porque não pedis. Tá vendo o que Tiago está falando? Vocês não estão recebendo porque vocês estão cobiçando. Vocês estão querendo coisa demais. Vocês estão querendo além daquilo que Deus já tem te dado. Vocês estão cobiçando coisa que não é para cobiçar. Por isso que não está recebendo. Está pedindo, mas não vai receber. Porque está pedindo mal. É o que Tiago está falando. E também o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 15 ao 34. Jesus vai falar também a respeito da cobiça. Irmãos, está aí os 10 mandamentos. E para finalizar o primeiro estudo do mandamento, agora eu vou na obra da carne. Para que serve o mandamento? Para quem é os mandamentos? Para quem você acha que é o mandamento? A Bíblia nos responde para quem é o mandamento. Quer saber para quem é o mandamento? Está lá em 1 Timóteo, olha para quem é os 10 mandamentos. Capítulo 1, versos 9 e 10. Olha para quem é o mandamento, ó. Ó. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos. Tá vendo? A lei, os 10 mandamentos, não é para o justo, mas para os transgressores, né? Os iníquos, os insubmissos, os que não têm reverência, para os perversos, pecadores, para os profanos irreverentes ou irreligiosos, para os que matam pai e mãe e para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexuais, para os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta, que vai contra a sã doutrina, que vai contra a Bíblia Sagrada, aleluia! Tá aí, irmãos, a lei foi feita para esse tipo de pessoas, a lei foi feita para todos aqueles que querem ir contra a lei, contra a palavra, contra Deus. Por isso que Deus pôs os 10 mandamentos. Está finalizado o estudo dos 10 mandamentos. Vamos entrar agora a respeito da obra da carne. Glória a Deus. A obra da carne, irmãos, vai nos dar lá em Gálatas. Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas. Deixa eu acompanhar aqui na Bíblia. Gálatas capítulo 5, versos 19 em diante. Diz assim. Olha o que diz. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia,
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, né? Ou estou te avisando. Como já vos preveni antes, lá em Coríntios, ele preveniu lá em Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Então agora nós vamos entrar sobre a obra da carne. Irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer a explicação do significado de cada obra da carne e o seu significado. O primeiro nome, né? Porque pecado tem nome, tá? Pecado tem que dar nome. Na hora de você orar a Deus, Deus perdoa o meu pecado. Não, você tem que falar, Deus me perdoa porque eu menti. Deus me perdoa porque eu falei mal, porque eu fiz isso. Irmãos, pecado tem nome, a Bíblia nos mostra. Então, o primeiro pecado é o adultério. O que significa a palavra adultério? Adultério significa, no dicionário bíblico, relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa ou vice-versa. Tá aí, irmãos, o primeiro pecado é o adultério. É casar, né? É entrar em relação sexual, né? É ter compromisso com uma outra pessoa que já tem compromisso, que já tem aliança, que já tem uma carne já com uma pessoa. O segundo pecado é o pecado da fornicação. O que é o pecado da fornicação? São relações sexuais ilícitas, sexo fora do casamento, sem compromisso, né, com o matrimônio. O que é o pecado da fornicação? É fazer sexo antes do casamento, é fazer sexo sem compromisso, sem casar primeiro. Porque, irmãos, na Bíblia, o sexo, a prática de fazer sexo é só permitido depois do casamento com a sua esposa, já casado. Né? Tem que ter um matrimônio. Terceiro pecado é a impureza. O que é a impureza? Significa imoralidade. Sujo é uma pessoa obscena. A impureza está na pornografia, masturbação, isso tudo é impureza, é pecado. Irmãos, outro pecado que está em Gálatas chama-se lascívia. Esse pecado da lascívia está tomando conta dos templos, das igrejas, de um monte de lugar, das ruas, dos outdoor. O pecado da lascívia está diante dos nossos olhos, está em todo lugar. O que é a lascívia? É a conduta vergonhosa, sensualidade, a libertinagem. O que é a libertinagem? Eu posso vestir o que eu quero, eu posso andar da forma que eu quero, eu posso fazer do que eu quero, da forma que eu quero, eu sou dono do meu nariz. Isso é lascívia, é libertinagem, é luxúria. O outro pecado que está em Gálatas é o pecado da idolatria. O que é o pecado da idolatria? Qual é o seu significado no dicionário bíblico? Significa fabricações de ídolos. É qualquer coisa, fabricação de imagem, é tudo aquilo que você põe na frente do Criador. Idolatria é da imagem, idolatria também é de todo objeto, de filhos, de roupa, de anjo. Qualquer coisa que você põe na frente do Eterno, do Criador, é idolatria. Vamos ver mais, irmãos. A Bíblia também fala em Gálatas a respeito do pecado da feitiçaria. O que é o pecado da feitiçaria? O que significa feitiçaria no dicionário? São atos de invocação de demônios, objetos, né? E etc. O que é a feitiçaria? É invocar demônio, é objetos consagrados a demônio. É um culto, é invocação demoníaca. Isso é feitiçaria. O pecado do ódio é querer o mal a alguém, é querer o mal do próximo. Isso aí é o pecado do ódio, significa, é querer o ódio, né? É querer odiar, é querer destruir a pessoa. Agora, irmãos, o pecado da discórdia é a desavença, é não concordar, é o pecado da discórdia. Qual é o pecado da rivalidade, segundo o dicionário bíblico? É competição, é querer passar por cima da pessoa, é querer ser melhor do que o próximo. Isso é o pecado da rivalidade e está lá em Gálatas. O pecado da porfia, que está em Gálatas também, é discussão, é briga, é aleluia, a pessoa pisar no seu pé, você meter o soco na cara. Pisou no meu pé, vem cá que também, né? É dente por dente, olho por olho, isso é o pecado da porfia. É obra da carne, tem que se converter, tem que ser manso como a pomba, mas também prudente como a serpente. Tem que aprender com Jesus, que ele disse, eu sou manso e humilde, aleluia. O pecado, irmão, da rebelião. Irmãos, isso é muito sério.
O pecado da rebelião é um negócio muito sério. Eu vou até abrir aqui. Esse pecado aqui, irmãos, é muito sério. Olha o que diz na Bíblia a respeito do pecado da rebelião. Sabia que o pecado da rebelião, a obra da carne do pecado da rebelião, é como o pecado de feitiçaria? Olha o que diz 1 Samuel 15, 23. Porquanto a rebeldia, a rebelião, é como o próprio pecado da feitiçaria. Tá vendo, irmãos? A rebeldia é um pecado e é pecado de feitiçaria. Vamos agora falar sobre outro pecado da carne, que é o pecado da heresia. O que é a heresia? Segundo o dicionário, significa uma opinião contrária à verdade bíblica. A heresia é pregar mentira, é distorcer a palavra de Deus. Outro pecado que aparece aí em Gálatas é o pecado da inveja. É o olho de coruja, né? O pecado do olho da coruja. É sentimento de querer ter o bem, o bem da pessoa, de querer ter os bens materiais da pessoa. É não querer ter, aleluia, a felicidade do próximo, é querer desejar o mal. Isso é inveja, é olho grande de coruja. O pecado agora do homicídio também está na obra da carne. O que é, segundo o dicionário? É matar o ser humano, é matar o próximo, igual Caim matou Abel, é matar o seu irmão, é matar ele. E hoje também tem o pecado do assassinato da língua, que também é um homicídio. Aleluia. Outro pecado, irmãos, é o pecado da bebedeira, bebedices, é bebida alcoólica. É o estado de embriaguez. É beber cerveja, pinga, né? É estar no estado de embriaguez. É pecado. Qual é o pecado da orgias, que também está aí em Gálatas? O pecado da orgias que está lá em Gálatas também, vou deixar aberto em Gálatas, que está lá em Gálatas capítulo 5, no que nós estamos lendo, versos 19 em diante. O pecado da orgias significa farra, festa. É uma festa, é uma promiscuidade sexual, é uma orgia, é festa onde rola qualquer tipo de depravação, isso é uma orgia. O pecado da gula, irmãos, é uma obra da carne. O que significa gula, segundo o dicionário? É aquela pessoa que come demais, é um excesso, uma pessoa desenfreada, que come para 3, para 5 pessoas. Isso é gula, é pecado. E o último, a lei pecado também que cita é a sodomia, que é o homossexualismo, lesbianismo, homem com homem, mulher com mulher, também é obra da carne. Então, queridos irmãos, está aí o estudo a qual o jovem Ítalo mandou eu fazer o estudo, E eu creio que Deus vai tirar a dúvida dele e de todos que vão ter acesso a esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Está aí. Pecado tem nome e também a lei do Senhor está diante de nós. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fazendo assim você cumpre a Torá, a lei do Eterno. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.